Olá pessoal, tudo bem? Sou José Nkanzi e este é o canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, em um dos vídeos anteriores falei da parábola do filho pródigo e citei a tese do pastor Noé como gatilho para aquele vídeo que nós vimos na semana passada. Então pessoal, o pastor Noé me enviou um vídeo com a explicação da tese mais detalhada. Eu quero convidar a todos vocês a assistir, que já já voltaremos com todos vocês. Olá, irmão José, que Deus abençoe, a paz do Senhor. Saudações a todos os irmãos de Moçambique que tiveram a oportunidade de assistir a nossa live que falava a respeito da Igreja Universal. Saudações também extensivas, claro, a todos os irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, espalhado pelo mundo afora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou a fazer esse vídeo não como tom de resposta do vídeo que o irmão José fez, mas apenas para trazer alguns esclarecimentos no uso da parábola do filho pródigo que fiz durante a live. Bom, primeiro deixa referenciar aqui que este é um ponto de vista meu, que eu acho ser bastante espiritual e necessário para resolver a questão ou a situação que vive a Igreja Universal. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, particularmente em Angola, como todo mundo sabe, está a viver este processo de divisão, vamos assim dizer, que foram criados ou foi criado dois grupos distintos. O grupo daqueles que tanto se autodenominam ou se chamam Grupo da Reforma, que é composto de pastores angolanos, que antes foram da Igreja Universal e agora decidiram, alguns são na verdade da Igreja Universal, decidiram então fazer a questão da reforma, e outro grupo, o grupo dos pastores brasileiros, que tem também, que tem consigo, obviamente, pastores angolanos, portanto, a defenderem que não deve-se fazer a referida reforma. E quando eu falava neste live, eu disse que o grupo, a Igreja Universal, na verdade, precisa olhar esta situação em três grupos distintos, né? O primeiro grupo, que será um grupo dos da Igreja Universal, liderada por brasileiros, não é? Obviamente que nessa liderança é uma liderança partilhada com pastores angolanos. O segundo grupo, o grupo de pastores que ainda são da Igreja Universal, mas decidiram fazer parte da chamada reforma. E o grupo daqueles pastores que já não fazem parte da Igreja Universal, estão em outros ministérios, têm outra vida, montaram a sua vida espiritual em outras instituições religiosas. Atenção, estou a apresentar três grupos distintos: os que já não estão na Igreja Universal, porque já estão em outros ministérios, têm a sua vida espiritual ligada a outros ministérios, mas têm um sentimento de pertença da Igreja Universal, ok? Tem um grupo daqueles que são da Igreja Universal, nunca saíram da Igreja Universal, mantêm-se da Igreja Universal, mas decidiram fazer parte da reforma. E tem o grupo daqueles que são da Igreja Universal, mantêm também na Igreja Universal, mas decidiram não seguir o grupo da reforma. Para mim, é fundamental dizer isso. O perdão na Igreja Universal, ele deve funcionar com o grupo daqueles que são da Igreja Universal, nunca saíram da Igreja Universal, mas decidiram fazer parte do grupo da reforma. Por quê? O grupo daqueles que já saíram da Igreja Universal, estão em outros ministérios, esses já não são da Igreja Universal, por mais que tenham um sentimento de pertença, mas o facto deles terem um sentimento de pertença, deram corpo aquilo que hoje é chamado de reforma. Então, a igreja é uma instituição de bem. A igreja é, portanto,
a noiva do Cordeiro e não pode viver sem este elemento chamado perdão. O perdão sara feridas, o perdão une as pessoas, o perdão permite que as pessoas vivam em paz, mas a razão não, a razão afasta. Os dois grupos estão a procurar ter razão. O grupo daqueles que se autodenominam da reforma está a procurar ter a sua razão para as suas ações como reformadores. O grupo dos que estão com os pastores brasileiros também está a apresentar as suas razões. E é esse fator chamado razão que está a separá-los. Então, no meu ponto de vista, o meu humilde ponto de vista, é que a Igreja Universal do Reino de Deus, eu quando falo Igreja Universal do Reino de Deus, eu estou a olhar apenas para dois grupos. Atenção, o grupo daqueles que estão com os pastores brasileiros, que defendem a visão do bispo Edir Macedo, com todas as situações, erros, falhas, enfim, de tudo que se falou, mas estão lá, estão com o bispo Edir Macedo. E o segundo grupo, o grupo dos reformadores, ou daqueles que se autodenominam reformadores, mas nunca foram a outro ministério, continuam dentro da Igreja Universal. É esses dois grupos que precisam encontrar a paz, encontrar o espaço para o perdão, para a unidade. Olha, deixa nós podermos fazer aqui uma análise muito mais sucinta a respeito do que Jesus nos apresenta sobre o perdão. Diz assim, Marcos, no caso, 11:25. É algo bastante interessante. Diz assim: e quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Ora bem, nós estamos a falar aqui de dois grupos que, querendo ou não, são irmãos, estão na mesma instituição, nunca saíram de lá. O grupo daqueles que foram para a reforma, mas estão nos templos da Igreja Universal, mas são obreiros da Igreja Universal, mas participam, portanto, naquilo que ainda é a visão da Igreja Universal, estão lá e só decidiram fazer um caminho diferenciado. Esse grupo precisa, juntamente com outro grupo, o grupo dos que estão com os irmãos brasileiros, procurar um meio termo para se entenderem. Porque o terceiro grupo, que é o grupo daqueles que já saíram há muito tempo da Igreja Universal, que estão em outros ministérios, em outras igrejas, e só tem um sentimento de pertença da Igreja Universal, não deve ser incluído nesse ambiente de perdão, porque já não são da Igreja Universal. Então, nem vocês, nem eles devem se perdoar. Por quê? Porque o ambiente, o que estamos a trazer aqui é o perdão no seio daqueles que ainda estão dentro da Igreja Universal. Para quê? Para unirem, para a Igreja Universal unir o maior pedaços possíveis. Há diferenças de pensamentos nessa altura, há várias coisas que precisam ser refletidas, discutidas, e etc, etc. E encontrarem nisso o caminho para caminharem juntos. Por que não? Chamar aqueles que nunca saíram. Ok, vamos sentar aqui, vamos discutir, vamos orar, vamos conversar e vamos ver até onde nós podemos caminhar juntos, nos perdoando. Agora, se estes vão... quando serem perdoados ou recebidos pela igreja, vão manter os títulos ou não, é uma questão de discussão interna. A própria igreja poderá ver como deverá receber estas pessoas. Em toda a instituição é assim. Em toda a instituição, aqueles que saem, se decidem voltar, nem sempre recebem, portanto, a posição que tinham anteriormente. Não é assim? Então, isso deve ser refletido desta forma. Eu acho
não diz a Bíblia, mas digo eu, que se a Igreja Universal encontrar o caminho do perdão, da paz, da flexibilidade, do diálogo, da concórdia, da harmonia entre estes dois grupos que ainda estão dentro da estrutura universal. Falo daqueles que nunca saíram da Igreja Universal, estão nos templos da Igreja Universal, mas apoiaram a reforma, e aqueles que estão no templo da Igreja Universal, nunca saíram, mas não apoiaram a reforma, continuam com o grupo dos irmãos brasileiros e unirem-se. O terceiro grupo, daqueles que já saíram, só tem força porque tem essa desavença dentro da própria igreja. Então, que tal a igreja refletir um pouco sobre esse ambiente e ver o que pode ser feito para unir de verdade a igreja? Claro, com muita oração, com muita sabedoria. É fundamental dar passos seguros, mas esse é apenas o meu posicionamento. E eu acredito que este meu posicionamento não vá, de alguma forma, sei lá, ter alguma relevância na vida de quem quer que seja, a menos que as pessoas queiram. Mas esse é o meu posicionamento. Eu luto, já enfrentei dentro da igreja que eu sou pastor várias situações, mas eu luto sempre para perdoar as pessoas. Eu acho que é o maior desafio de todo ser humano. O perdão é o maior desafio de todo ser humano. É o sentimento mais difícil de ser liberado, mas quando liberado tem uma força muito grande, transforma vidas, impacta famílias, etc, etc. E a parábola do filho pródigo tem exatamente essa relevância, né? O filho que saiu da casa do pai, ele pediu a sua herança e decidiu sair. São esses do grupo que eu citei, decidiram sair. Mas se tiverem vontade de voltar, será que as portas da igreja ficam bloqueadas, fechadas? Não pode ser recebido? Os irmãos mais velhos, os que ficaram no caso, vão reagir mal, vão ficar irados? Não, porque eles não podem ser recebidos. Não é assim que se faz. O evangelho não é assim que é. O evangelho padece do perdão, porque nós não podemos nos parecer como os ímpios, os gentios, os ateus e etc, os outros grupos que eventualmente não usam o perdão como espiritualidade. Para nós cristãos, o perdão faz parte da nossa espiritualidade. Que Deus abençoe, meu irmão. Estamos juntos. Espero ter esclarecido e, se puder, voltamos a conversar. Paz. Deus abençoe. Então, pessoal, este foi o vídeo do pastor Noé sobre a parábola do filho pródigo. Na verdade, no final do dia, pensamos igual. A falha do entendimento foi apenas porque a live realizada pelos 7.000 teve interrupções devido à má qualidade da internet. Mas o pastor Noé, como falei no vídeo anterior, a Igreja Universal e seus membros jamais vão negar o perdão a quem quiser voltar. Concordo quando o senhor fala sobre a diferença entre os três grupos, que existe o primeiro grupo, que é aquele que permanece ao lado do fundador da igreja, Bispo Edir Macedo. E o segundo grupo é dos bispos que já não fazem mais parte da Igreja Universal, a exemplo de João Bartolomeu, Fellner Batalha e Valente Bezerra. E o último grupo são aqueles que concordaram e continuam concordando com os ex-bispos que promoveram esta rebelião e ainda continuam promovendo esta rebelião. E aqui discordo em um ponto. Estes mesmos dissidentes saíram automaticamente dos quadros eclesiásticos da IURD ao dizerem alto que não conheciam mais o Bispo Macedo como seu líder. Isso aí é uma infâmia, é um insulto. Pastor Noé, eu não tenho dúvidas que quem quiser
retornar à única iurde oficialmente legal, que é liderada pelo Bispo Macedo, eles terão o perdão, sim, mas não voltarão com cargos que ocupavam anteriormente, como foi no caso da parábola do filho pródigo. Não. Ou seja, os cargos continuam com o filho que ficou ao lado do pai, porque não seria justo isso, não seria justo, não. Olha, para finalizar, eu quero agradecer ao vídeo enviado pelo pastor Noé Mateus, uma pessoa humilde e de Deus, quem desde o início deste problema em Angola se colocou ao lado da legalidade dos factos. No final, pastor Noé, nós pensamos igual sobre o perdão e não há nenhuma discordância sobre isso, porque ele mesmo fala que a questão dos cargos deve ser decidido internamente. Isto é o que acontece no meio de um diálogo. Olha, pessoal, está tudo dito. Este foi mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para receber os vídeos sobre esses assuntos. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Até o próximo vídeo.